Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos fazer hoje a análise aí do contrato do mini índice e do mini dólar também, sobre a perspectiva aí da regra de coloração, né, ou trade system do 3M Pro, porque para a gente poder treinar essa técnica aí, né, ao invés de aprendermos, né, durante 365 dias uma técnica diferente, o nosso objetivo aqui no canal é a gente treinar todos os dias, tá? A mesma forma de análise, né? O mesmo operacional, a forma de ler o mercado, para que a gente consiga adquirir essa habilidade e usar aí a ferramenta com maestria e conseguir extrair o máximo de lucro aí do mercado, mitigando aí a nossa exposição ao risco, né? Ao loss. Vamos mudar a tela aqui rapidamente, só para a gente ver os pontos aqui. Para o pregão do dia 15, o que a gente já tem em mente, né? Já pensando estrategicamente, já preparando o nosso dia para operar no dia de amanhã, tá? Nós temos, né, começando aqui pelo mini índice, né, uma mínima nos últimos 21 pregões de 114.300, a máxima, né, 125.470, a frequência D-1, ou seja, a frequência do último pregão, tá, em 122.342, tá, que nós vamos usar para o pregão de amanhã. Previsão do ajuste 123.488, tá? O ajuste diário, né, que vai ser usado na abertura, né, usado no pregão de amanhã, o ajuste projetado 123.488. Em cima desse ajuste, tá, a gente aplica aí a volatilidade do ativo, né, que do índice é de 1,23%, tá? Então, para mais do ajuste, a gente projeta uma volatilidade até 125.000, né, 0,05, e para baixo do ajuste, aplicando essa volatilidade do ativo, né, no caso o mini índice, projetamos aí 121.970, tá? É a mesma sistemática dos indicadores de envelope, né, envelope sobre média, desvio padrão sobre média, né, no caso do banda de Bollinger. E a gente usa esse envelope, né, esse cálculo, para a gente projetar a nossa área de trade, né, a área que a gente pode operar, onde vai ter negócio, né, onde está contido, digamos assim, a volatilidade daquele ativo projetada com base no ajuste para aquele pregão. Tá? E no dólar? Tá? No dólar nós temos uma mínima, né, de 5,010, a máxima 5,52, a volatilidade do dólar 1,21%, a frequência, né, de mercado aí do dólar D-1, né, 5,25, tá? E a previsão do ajuste 5,199, tá? Para amanhã. E a mesma sistemática do índice, a gente aplica a volatilidade para cima e para baixo. A gente pode ter esse ativo chegando a 5,261 e orbitando ali, em caso de queda, a 5,136. Lembrando que temos a tendência primária, voltando lá no índice, né, projetada para alta, porque o ajuste, tá, de amanhã é maior do que foi o ajuste de hoje. Então, tendência primária de alta. Tá? Temos o sentimento de mercado do índice, né, comprador,
porque a gente está trabalhando com o estocástico, ele não está em região nem de sobrecompra, nem de sobrevenda, tá no número positivo, a casa de 51. Então, é um sentimento comprador também com base no estocástico diário, tá? Não de momento ali do pregão, mas do cálculo com base nas máximas, mínimas, enfim, que ocorreram durante o pregão de hoje. E no dólar, né, o que nós temos aí para o dólar? A tendência primária é de baixa, tá? Porque o ajuste projetado para amanhã é inferior ao ajuste do pregão de hoje, tá? E o sentimento de mercado comprador. Sentimento de mercado comprador. Tá? A gente tem o estocástico aí em 5, né? Ele está numa região sobrevendido, né? De 0 a 30, mas oferece aí boa oportunidade de compra, né? Caso a gente esteja se saindo aí durante o pregão, ele está saindo dessa região de 30, né? Perpassando ela ali, o estocástico apontando para cima da média, aí confirma aí essa tendência, esse sentimento aí do mercado, e a gente vai buscar operações aí nessa região. Então vamos voltar lá para o nosso gráfico, tá? Então, no dia de hoje, com base aí nessas temáticas, né, nessas áreas aí de valor, nesses locais de trade que eu gosto de chamar, eu já fiz a marcação aqui no gráfico, né? Então essa linha amarela aqui é o ajuste, né? Que é o ajuste para amanhã. A frequência de mercado é essa linha lilás aqui, tá? E a gente tem lá em cima a máxima dos 21 dias. E projetando para baixo, a gente já deixa marcado no nosso gráfico, lá no 114.300, se me falha a memória, a gente tem a mínima aí que esse ativo obteve, né, nos últimos 21 dias. Por que você marca isso aí? Por quê? Porque pode acontecer, né, um ativo como esse, de ocorrer uma volatilidade algo superior aos nossos estudos e o ativo se movimentar para essas regiões de uma forma muito abrupta, né, muito rápida. A gente tem que estar ciente, ter conhecimento desses pontos para se posicionar a favor desse movimento, né? Quando ocorrer esse ponto de retorno aí, ou seja, de equilíbrio de mercado aí, de níveis de preço, caso ocorra uma mudança muito rápida para um desses extremos aí. Então a gente já fica posicionado, no caso, conhecendo as posições onde a gente pode buscar boas oportunidades de compra ou de venda, fora os outros indicadores que a gente usa aí, tá? Hoje no pregão tivemos várias oportunidades de compra, né? Aí vai depender também do perfil de vocês, de entrar, colocar o stop de segurança ali, né? O stop e depois ir alterando esse stop, né? Como stop móvel, né? E acompanhando de acordo com a movimentação do mercado, ou como eu faço, eu vou fazendo parciais, vou saindo dessas operações e não vou pegando grandes movimentos. Isso aí é uma característica minha, tá? Mas, por exemplo, aqui a gente tem aqui uma entrada seguindo o método aí de fechamento acima da nuvem, tá? Nós temos uma entrada aqui. Temos uma entrada aqui, tá? Porque a gente tem um box azul fechando acima da nuvem, tá? Mas por que não aqui, nesse outro box azul aqui? Por quê? Porque nesse outro box azul aqui, a gente tem aí o encontro entre os extremos, né, os cúmulos das nuvens, ele é muito estreita essa faixa. Então pode sinalizar aí uma região onde vai haver aí uma briga de preços aí, né? Então, de uma indefinição aí, se vai continuar subindo, se vai perder a nuvem, se vai ganhar a nuvem. Então,
nessas faixas estreitas de nuvem aqui, eu não entro, tá? Eu espero ter um alargamento aí, que seria o padrão, né? Digamos assim, mais aceitável aí do Ichimoku, né? Até porque ele está adaptado aí para usar no Renko, ele não está com seus parâmetros originais, tá? Então aqui eu não entraria, tá? Mesmo que aqui até teria dado certo, mas eu não entro assim. Por isso que eu tenho colocado todos os dias, a gente tem que criar o método, né? As regras para entrar e para sair, e temos que segui-las fielmente, né? Para que a gente não se sabote, tá? Então aqui eu não entraria e a entrada correta seria aqui, tá? A entrada correta aqui, como eu sempre costumo falar, né? Só para lembrar, caso você tá chegando hoje aí, o stop vem aqui embaixo, tá? O stop vem na vela aí do pivô aí, né? Da sombra aí, digamos assim, do boxe azul, tá? E esse trade vai até onde, tá? Esse trade, para mim, eu levei e eu levo até aqui, tá? Aqui eu encerro a operação. Então, são 100, 200, 300 pontos, tá? Lembrando que cada box desse tem 100 pontos, né? A gente está falando aí do 21R, tá? Então, esse primeiro trade, tá? Foi um trade de 300 pontos. Ah, mas você poderia ter feito 500 pontos nessa operação? Poderia ter zerado com 500. Mas o meu sinal de saída é sempre na ocorrência de um pivô de baixa, né, de momento, que é um boxe amarelo, tá? Contrário ao nosso boxe azul, né, de alta. Então, o stop vai ficar sempre orbitando aí na casa dos 200 pontos, tá? Então, essa diferença entre espaço, entre o nível de preço, tá, que vai da tendência, a gente trabalha com a distância de 200 pontos, tá? E nesse caso aí seríamos estopados aí com 300 pontos de gain, tá? E na busca de uma próxima oportunidade. Se o teu perfil for um outro perfil, teu stop está aqui, né? Teu stop está aqui. Se você for deixar esse trade correr, no caso aqui, se fosse deixar o trade correr, o que ia acontecer? Você ia deixar o trade correr, né? O mercado foi aqui. A gente está falando de Renko, e é um gráfico atemporal. Isso aqui pode acontecer em 5 minutos, isso aqui pode acontecer em 1 hora, pode levar 4 horas. Não foi o caso aqui, a gente tem um espaço aqui de 1 hora que ocorreu essa movimentação de preço aqui, tá? Dentro de um espaço de 1 hora, né? Falando aí de um candle de 60 minutos. Tá? Então, é por isso que eu saio aqui nesse sinal, porque para garantir o nosso lucro aí da nossa operação, para não ficar passageiro da agonia, depois virar torcedor, né? Ficar esperando para ver se vai, se volta. Deu o primeiro sinal, eu saio, tá? Por quê? Porque aqui seria estopado, né? Seria estopado em 200. Deixaria de ganhar 300 ou 500, né? Se eu fosse... chegou a 500, eu zero a operação, não vou ver se o mercado vai voltar. Por quê? Andou 100, 200, 300, 400, 500 pontos, tá? Andou 500 pontos no movimento. Fez a máxima acima desses 500 pontos. O preço perdeu esse fechamento do box anterior, tu estopa. Aí tu vai estopar aí com os 450, 480 pontos, tá? Também é uma opção, ao invés de esperar fechar o box. Até porque o box é amarelo, né? E ele não vai fechar de uma vez, às vezes vai ficar ali, ó, 15 minutos, 30 minutos, né? Entre abertura, aí vai no fechamento do anterior, e nisso você já tem um sinal para você zerar a sua operação, ou esperar realmente a confirmação do fechamento dele. Foi o que eu fiz aqui, tá bom? Porque se manter na operação, esperar um trade mais alongado,
a gente consegue pegar muito mais pontos, eu concordo. Mas nesse caso aqui a gente seria estopado, aí você entrar na outra operação já com aquele viés aí já de ter tomado um loss de 200 pontos. Aqui não. Nós entramos na outra operação já com 300 pontos, né? Extras aí, digamos assim, tá? A outra operação, tirando daqui, né? Fechamento do box azul, tá? Em cima da nuvem, né? De novo, aí você vai falar, pô, mas você não falou que nuvem estreita? Aqui a gente tem um encontro entre as duas, né? Os dois extremos aí, né? As duas médias, né? Tá? Assim com span A e B, tá? Aqui a gente tem, o que a gente tem aqui? Elas não estão totalmente juntas. Existe uma nuvem aqui, existe uma separação entre cume superior e inferior. E também nós temos aqui, ó, que a gente está sempre olhando o nosso estocástico também, tá? A decisão de entrada não é somente no box, não é somente na nuvem. É saber o que está acontecendo aqui embaixo também. E aconteceu aquilo que é um dos melhores cenários, né? Ele está numa região sobrevendida, saiu lá da região sobrevendida, né, do 20, e culminando aqui nesse box azul aqui, tá? Então, por isso que nós entramos mesmo a faixa estando estreita, tá? Entrada aqui, a mesma sistemática, né? O stop aqui, tá? Entrou aqui, o stop aqui e foi o mercado aí, tá? E saiu aonde? Saiu aqui, 200 pontos. Ah, mas o mercado foi mais. Foi, mas não tem uma regra que eu sigo? Eu vou seguir ela sempre. 200 pontos, porque surgiu o box aqui. Ah, poderia ter sido 400, poderia, né? Ou 300 e pouquinho, sim, seguindo aquela sistemática de andou 100, 200, 300, andou 400 pontos, perdeu a, a máxima do box anterior, aí você já pode também estar acionando aí, dando um stop aí de parada aí e lucrando um pouco mais aí, 100 pontos, 150 pontos a mais aí. Ou esperar realmente a confirmação se vai fechar ou se vai continuar subindo. Aqui no caso fechou, a gente saiu da operação, tá? 200 pontos. Mas não tem problema, a gente continuou observando o mercado, né? O mercado deu outra oportunidade aqui pra gente, ó, outro box azul, outro pivô de alta acima da nuvem, tá? Uma nuvem mais alongada. Mesma sistemática, entrada aqui, stop aqui, tá? O mercado andou mais 200 pontos e você estopa, tá? Então a gente está falando já de 700 pontos nessa operação, né, de forma equilibrada e racional. E depois já não tinha mais operação, porque o preço continuava naquela tendência ali, né, de alta, tá? Com todos os indicativos disso, ó, preço acima do ajuste, tá? Acima da abertura, acima da VWAP, acima da nuvem, mas não nesse perfil de estar furando a nuvem para cima. Então, não entro mais. Acabou para mim a operação aqui, tá? Acabou para mim a operação aqui, não tem mais operação. O que eu busquei, né? E o que eu busco, tá? Seria operação de perda da nuvem, né? Para baixo. Ocorreu já depois das 5 horas, tá? E eu já não entro mais depois das 5 horas devido à queda da volatilidade, o mercado fica muito travado, então eu também não gosto de operar. Não sei que seja uma oportunidade muito boa, né? Mas não foi o caso aqui, né? O mercado já estava trabalhando em range aqui, tá vendo? Quando o nosso gráfico fica muito colorido, assim, já muito azul e amarelo, ver que o mercado ele tá numa briga ali entre comprador e vendedor, seja de indefinição, né? Então parece o mercado não anda muito, é muito arriscado. Então
Essas foram as operações aí no índice, né, para a gente entender como é que funciona aí a leitura aí com esse trade system, tá? No índice não, no dólar, né? O índice nós já fechamos aí. No dólar a mesma coisa, né? A gente faz aquelas marcações de máxima, mínima, de 21 dias, né? Só vou fazer uma marcação aqui para não tomar muito tempo do nosso vídeo de hoje. E para o vídeo de amanhã eu já deixo marcado lá. Frequência 5257, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão marcar lá no gráfico de vocês. Isso aí também divulgo todos os dias, tá? Essa análise aí, frequência. A cor a gente vai botar aquele fúcsia. A posição 5253, se não me engano, né? 5257. 5257. Então essa é a frequência de mercado, ou seja, o mercado trabalhando essa frequência, né? Segurou o pivôzinho, segurou nela aqui. Tá, então acima da frequência geralmente vai buscar operações compradas, abaixo dela operações vendidas, tá? Pode ver aqui, ó, que o mercado, depois que ele perdeu a nuvem, né? O mercado voltou na frequência aqui, ó, tentou romper aqui e depois continuou caindo. Então, depois do último box amarelo, a gente continuaria vendendo. Mas só que as operações mais arriscadas, que estão trabalhando muito longe da nuvem, né? Então, a gente também não opera assim. Então, hoje, como é que foi o dólar? Tá? O dólar, excelente, né? É bom quando o gráfico está mais limpo assim, bem mais nítido para a gente entender a tendência. O que a gente tem que fazer? Nuvem estreita, tá? Mas não junta as linhas, normal, tá? Fechamento de um box vermelho perdendo a nuvem, tá? A gente entra operação vendedora, tá? Mercado já estava, né? Melhor dizendo, né? Abaixo do ajuste, abaixo da abertura, perdeu a VWAP e perdeu o cume inferior da nuvem. Então não tinha outra coisa a se fazer do que vender, tá? Mesmo que o mercado ele já estava aqui, ó, ele já foi arrastado para a área de sobrevenda, tá? Mas ele permaneceu, né? Houve essa manutenção desse mercado nessa área aqui, tá? E nós saímos do trade justamente quando o estocástico nos sinalizou isso, tá? É por isso que a gente fica de olho sempre embaixo do gráfico. No primeiro boxe azul, tá? Foi um sinal aí que ele já apontou para cima da média, mesmo não tendo saído da região sobrevendido, a gente sai da operação. Poderia ter continuado aqui e ter dado certo, pego mais gain, mas só que na hora lá a gente não tem visão da direita do gráfico, né? O que está na direita ali a gente não tem visão. Então eu prefiro estopar com gain, tá? Então 4, 8, 12, 16, 20, 24 pontos. Aí a pergunta é: tá ruim? Não, né? Então 24 pontos aqui. E depois busca-se outras oportunidades. Usando aqui, né, parafraseando, né, lucro bom é lucro no bolso. Então não tem sentido eu arriscar, tá? O que tem sentido aqui é ir descendo os stops, né? A gente entrou aqui, tá? Mas eu não tenho paciência, não gosto eu tenho outros projetos para tocar, eu não quero ficar o dia inteiro, né? O nosso objetivo aqui é conseguir entender, ler o mercado, aprender, treinar, ganhar dinheiro e ter uma qualidade de vida, né? Poder se dedicar a outra atividade, enfim, fazer outra coisa, até porque também não é salutar, né? Ficar o dia inteiro com a cara na tela. E se for quando é preciso, a gente vai ficar aí
de 8h30 às 6h30 aqui, até que a gente consiga encerrar nossas operações e tirar o lucro do dia ali. Mas tem dia que não é necessário, às vezes pode acontecer de 10h30 da manhã, enfim, 11 horas da manhã, você conseguiu atingir seus objetivos e partir para outros projetos e estudar, continuar estudando, mas fora do mercado, pelo menos é assim que eu penso, tá? Eu não sei se todos pensam assim, mas assim é a forma que eu encaro aí o mercado, para que a gente possa se preparar para o outro dia ali de trade, tá? Então o stop aqui, ó, nessa entrada o stop estaria onde? Aqui, tá? À medida que o mercado for andando, afastou de 300 pontos pelo menos, aí você desce teu stop e vai trabalhando nesse sentido. Pode ser que você consiga surfar bem mais pontos do que eu geralmente faço, tá? Sem problema nenhum. Aí entra também a questão de perfil de cada um, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês como é que eu enxergo, como é que eu analiso o mercado. Aqui teve operação de compra, boxe azul fechando acima da nuvem, tá? Então, esse aí foi o as operações aí no dólar, né? E como é que a gente como é que a gente consegue enxergar aí o mercado através do Renko, tá? Lembrando aí que no dólar, né, a gente usa o 9R e cada box ele tem 4 pontos, tá? Então, a gente não tem como trabalhar com stop menor do que 4, tá? E não tem como trabalhar com stop menor do que 100 lá no índice, tá? Então a gente sempre trabalha aí com stopzinho de pelo menos 200 pontos no índice, tá? Para poder ter condições de suportar as oscilações do mercado, tá? Então esse aí foi a nossa análise aí de hoje, tá? E a gente se encontra aí amanhã no próximo vídeo.